Trump deporta cerca de 37 mil pessoas no seu primeiro mês de governo, e o número surpreende, de maneira negativa, para as pretensões do republicano, visto que em 2024 o governo Biden deportou, em média, 57 mil pessoas por mês. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Enquanto isso, na CPAC, uma espécie de evento da Aliança Conservadora Mundial, aquela que o Elon Musk recebeu uma motosserra, por exemplo, do Milley, a gente teve o Steve Bannon, ex-coordenador de campanha do governo Trump, fazendo um gesto associado ao supremacista ou a pensamentos supremacistas. Jordan Bardella, que é uma grande liderança da direita francesa junto com a Marine Le Pen, inclusive abandonou a reunião. Será que há um racha então nessa direita mundial? Falar um pouquinho também, galera, sobre os Estados Unidos, que prometem desativar o sistema Starlink de comunicação, inclusive do Elon Musk, caso os ucranianos não tenham acesso aos minerais terras raras, enquanto a gente tem o Wall Street Journal compartilhando, ouvindo fontes da Casa Branca, que a grande intenção do Trump é ser um novo Nixon, ou seja, desaproximar, afastar China e Rússia, ou na época, claro, União Soviética. Como será que ele vai fazer isso, hein? Inclusive, talvez seja exatamente por isso que a gente tem o Trump com uma aliança tão importante com o governo Putin. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, tem uma parceria aqui com o nosso canal e está oferecendo para você, meu inscrito, uma possibilidade na sua primeira compra de dólares ter até $20 de cashback. Galera, é sensacional, tá? Você aproveita para diversificar a sua carteira. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Eu estou falando o que eu faço geralmente e aproveita os momentos que o dólar está em queda em relação ao passado recente para comprar ativos dolarizados, renda fixa, renda variável. Pô, galera, com a Nomad você não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de corretagem, é sensacional. Fora que, além disso, como uma conta, você pode realmente usar, por exemplo, uma eventual viagem para fazer seus pagamentos, seja com cartão físico ou cartão digital, já que a Nomad aceita em mais de 180 países. Além disso, se você quiser, você pode ter acesso ao cartão que eu uso, que é o Nomad Explorer, que é um cartão de crédito que quando você vai fazendo ali as suas compras, seus pagamentos, inclusive no Brasil, ele vai te dando cashback dolarizado, galera. Quer coisa melhor que isso? Então, de verdade, ó, usa o meu cupom Ricardo20, link na descrição ou QR Code destacado aqui na tela para vocês e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil, que é a conta da Nomad. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente tem números do primeiro mês do governo Trump sobre o processo de deportação. Processo, inclusive, muito polêmico. Houve ali, né, entrada em processo na justiça, questões relacionadas aos direitos humanos, polêmicas envolvendo aí os democratas que não concordaram com algumas posturas, e o governo Trump soltou o número oficial: 37.660 deportados no seu primeiro mês de governo. Se a gente pega esse número, ele pode de fato assustar. A gente está falando de quase 40 mil pessoas que foram deportadas, com algumas questões polêmicas, como o uso, por exemplo, da base de Guantánamo. Inclusive, alguns deportados até já foram para a Venezuela. E o Nicolás Maduro falou que salvou eles do horror de Guantánamo. Guantánamo, que tem uma polêmica muito grande, né? É uma base americana em Cuba, que passou a ser mais utilizada como uma prisão, principalmente após o 11 de 2001, né? Sabe o que eu tô falando? E existem graves denúncias de desrespeito aos direitos humanos, práticas de tortura, enfim, sabe o que eu tô falando também. Então, assim, colocar possíveis deportados lá é uma coisa que levantou bastante uma polêmica na comunidade internacional. Só que quando você vai analisar os números, o governo Biden, em 2024, deportou, na média, claro, né, cerca de 57 mil. Ou seja, a gente está falando que o governo Trump, mesmo com todas as polêmicas associadas, deportou só, entre aspas, 40% do que o governo Biden no seu último ano de governo. E por que essa discrepância é tão grande? Eu diria que existem alguns fatores. Primeiro, não conseguir atingir a meta. Eu compartilhei com vocês que a meta, segundo o próprio governo Trump, era chegar a 1.200 deportados por dia. Tanto que, por exemplo, a gente já teve o chefe da imigração dos Estados Unidos remanejado. Não foi dado motivo oficial, mas pensou que como a meta não foi atingida, muito possivelmente deve ter alguma relação, né, com essa possibilidade aí de o Trump querer acelerar os processos. Outro ponto importante,
Como eu falei, havia alguma polêmica em relação ao uso de militares, se eles deveriam ser usados só para questões federais de segurança nacional, se a deportação é ou não segurança nacional, e aparentemente isso deve se intensificar nos próximos meses. Então a promessa do governo Trump é que, de fato, nos próximos meses, esse número ele vai aumentar. Outro ponto. A gente teve o Marco Rubio fazendo uma série de viagens pela América Central. Então, pelo Panamá, pela Guatemala, por El Salvador. Em uma série desses países, houve a promessa de parcerias. Ou seja, desses países da América Central receberem os deportados. Mesmo que os deportados não sejam de origem exatamente da América Central. O que também deve colaborar para o aumento do número de deportados. O Trump também alega que esse número do governo Biden ele é bastante inflado, ele é bastante artificial, visto que o governo Biden deixou, ao longo dos 4 anos, a fronteira praticamente aberta, ou seja, existiam muitos imigrantes indocumentados, imigrantes irregulares, e que o governo Biden também, como facilitava a entrada, muitos eram capturados na área de fronteira, e aí já eram mandados de volta para o seu país de origem, ou seja, eram considerados deportados. Alega também que 2024, era ano eleitoral, e ano eleitoral, geralmente, você tem que mostrar serviço. E uma das grandes reclamações acerca do governo democrata era que os democratas deixaram a fronteira americana aberta. Ou seja, aumentar, inflar muito o número no último ano de governo seria muito mais uma questão política propagandista do que, de fato, de uma eficiência governamental. É fato, né? Que nem para lá nem para cá, talvez o Trump tenha ficado um pouco insatisfeito com o desempenho aquém do que ele esperava, mas também considerar que o normal seriam 57 mil deportações por mês, talvez fosse um número também exagerado. Será, pessoal, que o Trump não vai conseguir cumprir a sua promessa de deportar todos os imigrantes irregulares ao longo dos seus 4 anos de governo? Lembrando que estamos falando de cerca de 10 a 12 milhões que a gente sabe, né? Como a gente sabe, imigrantes indocumentados são muito difíceis de serem fiscalizados em número e tal. Será que vai cumprir essa promessa? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, um evento ao longo do final dessa semana, o evento da CEPAC, que é um evento de uma aliança conservadora, em que geralmente esses líderes dessa direita mais nacionalista, no caso da Europa eurocética, geralmente anti-imigração, e aí algumas diferenças em relação se apoia a Ucrânia, se apoia a Rússia, eu diria que não é um pensamento nisso, né? Existem algumas diferenças político-partidárias, mas rolou o evento, inclusive o evento em que o Milei, ele presenteou o próprio Elon Musk com uma motosserra. Talvez vocês tenham visto essa imagem. E nesse evento, o Steve Bannon, que é um ex-coordenador de campanha do governo Trump, ele estava discursando, enfim, e ele fez um gesto. Um gesto muito parecido, obviamente não vou reproduzir aqui para vocês, mas muito parecido com aquele que o Elon Musk fez na posse presidencial do governo Trump. E, aliás, que o Steve Bannon já tinha feito também dias antes, ou momentos antes do Elon Musk fazer esse símbolo, esse gesto. Esse gesto que é associado ao pensamento supremacista político, sabe qual o pensamento que eu estou falando, né? Na época, eu até analisei com vocês. Professor, o Elon Musk ele fez esse gesto? Algumas pessoas, o Elon Musk falou que não tinha nada a ver, que tinha ligação com uma saudação romana. Vai lembrar também, galera, que o Elon Musk, ele tem algumas questões ligadas, né? Não sou especialista, então talvez esteja cometendo algum tipo de fala complicada em relação, mas algum grau, algum nível de autismo, né? Então muita gente associou também a essa questão. Na minha concepção, de novo, falo no maior achismo aqui na especulação possível. Professor, você acha então que o Elon Musk é nas pelo gesto que ele fez? Não acho, mas creio que ele sabia o que ele estava fazendo e fez isso justamente para mostrar que ele é defensor da liberdade de expressão, entende? Então ele faz um gesto que se assemelha àquilo que a gente sabe que, né, o Bigodinho fazia, para falar assim, olha, mas eu não fiz isso de propósito, mas ao mesmo tempo, e se eu tivesse feito? E se, por exemplo, vocês vão me criticar por gestos? Aí começa a compartilhar na rede, né? O Obama já tendo feito gesto parecido, enfim, claro que em situações completamente diferentes. Mas acho que sim, ele sabia o que ele estava fazendo e fez isso para demonstrar uma liberdade de expressão, vamos colocar assim. Claro que eu posso estar errado, mas é a maneira como eu vejo o que rolou. Dessa vez, e galera, assim, convenhamos, né, já que foi tão discutido, repercutiu na mídia mundial, agora já sabe, né, que não pode mais fazer, que mesmo que seja sem querer, vamos evitar, tal, beleza, né? Pois bem, galera, o Steve Bannon foi lá e fez o gesto muito, muito, muito semelhante de novo no seu discurso. E como a gente tinha a associação de uma série de líderes dessa direita, tem um jovem francês
que é um fenômeno das redes sociais e que, inclusive, era candidato a ser o primeiro-ministro da França, acabou não sendo. E talvez, se não fosse a Marine Le Pen, que vai concorrer à presidência nos próximos anos na França, e pela primeira vez talvez seja a favorita para vencer o processo eleitoral, talvez o Jordan Bardella fosse escolhido para ser o líder. Então ele é o líder jovem, carismático dessa direita. Talvez, cara, fazendo aí, né, as devidas associações, como se fosse uma espécie de Nicolas Ferreira, entre aspas. É um cara que ele é muito popular nas redes sociais, quer você goste, quer você não, tá bom? E o Jordan Bardella, vendo que o Steve Bannon fez esse gesto de novo, ele falou, olha, nesse palanque, ontem, enquanto eu não estava, um dos palestrantes se permitiu, como uma forma de provocação, um gesto referindo essa ideologia Consequentemente, tomei a decisão de cancelar a minha intervenção agendada para hoje. O Steve Bannon, claro, que ficou sabendo dessas críticas do Jordan Bardella pela importância que ele tem e falou, realmente, se ele está preocupado com isso e se molha como uma criança, então ele é indigno de liderar a França. Vale lembrar que, de novo, a direita nacionalista eurocética europeia está se ancorando muito no Elon Musk e no Trump para melhorar seu desempenho nas próximas eleições. Seja o Vox, seja o Reagrupamento Nacional, seja o Reform UK, seja a AfD na Alemanha. Então, talvez um racha não fosse da melhor coisa possível. Vale lembrar que a Marine Le Pen, que é a grande liderança do Reagrupamento Nacional e não exatamente o Jordan Bardella, não tem exatamente um bom convívio com o governo Trump, já tendo recusado alguns convites e tal, mas hoje, tenta se aproximar aí do governo americano, sabendo que ele é a principal liderança. Será, pessoal, que tivemos um racha? Porque, de novo, para a sociedade europeia, aceitar alguns gestos pode soar bastante complicado. Ou eles podem simplesmente passar por cima disso por questões políticas eleitorais, para se elegerem como governantes. Você acha que o Steve Bannon fez isso de propósito? Ou foi sem querer de novo? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também a notícia que os Estados Unidos está considerando desativar os terminais Starlink se o Zelensky não assinar o acordo de terras raras. Para quem não sabe, galera, quando a gente tem uma situação de guerra, enfim, óbvio que você precisa de uma comunicação ali entre os militares. E a Rússia fez questão, de atacar uma série de infraestruturas justamente para prejudicar a logística e dificultar a defesa da Ucrânia pelos militares ucranianos. Na época, o Elon Musk teve até no seu X, uma discussão, porque o Elon Musk, lá no começo da guerra, falou assim, vamos Ucrânia e tal. E hoje o Elon Musk é um grande crítico do Zelensky. E aí falou assim, nossa, o que será que mudou ao longo desses 3 anos? O Elon Musk falou, do mesmo jeito que há 3 anos eu considerei que a Rússia exagerou nas suas ações, agora considero também que o Zelensky está exagerando nas suas ações. Por isso defendo uma negociação para um processo de paz. Mas isso para falar o quê? Que o Elon Musk defendia bastante os ucranianos a princípio e inclusive cedeu o sistema Starlink de comunicação utilizado pelos militares ucranianos até hoje para conseguir fazer a sua comunicação no campo de batalha, que é super importante para a questão da logística, da defesa. E como eu sempre ressalto, a Ucrânia vem perdendo territórios mesmo que em ritmo lento. Isso com apoio logístico de comunicação da Starlink. E sem isso, galera, entende a complicação? Nossa, professor, e os americanos cogitam tirar isso? Por quê? A gente teve o Bessent, para quem não sabe, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, fazendo uma visita à Ucrânia na semana passada e entregando uma proposta para o Zelensky. Nessa proposta continha a ideia, segundo Trump, os Estados Unidos gastaram 300 bilhões de dólares. Lembrando que esse número ele é exagerado segundo o Congresso dos Estados Unidos, que fala que foram disponibilizados 170 bilhões, mas só cerca de 120 foram de fato utilizados, sendo que quase 80% não foi para a Ucrânia em si. E, na verdade, foi para sustentar a indústria de defesa americana, que produziu novos equipamentos e cedeu os equipamentos mais antigos para a Ucrânia. Ou seja, o dinheiro ficou nos Estados Unidos. Essa é a alegação dos ucranianos. Mas o Trump fala que são 300 bilhões de dólares que devem ser ressarcidos de alguma maneira. E essa maneira que ele encontrou é justamente na exploração dos minerais terras raras. Galera, que a Ucrânia é referência. Hoje, praticamente esses produtos são monopolizados pelos chineses. 70% das reservas, 85% de fato da produção dos minerais. Então, os Estados Unidos procuram alternativas. Quando vê que a Ucrânia tem essas terras raras, fez a proposta. 50% é meu, a gente vai ter preferência de exploração. Se algum país quiser explorar,
tem que perguntar primeiro para os Estados Unidos, e dos contratos que foram assinados, inclusive com outros países, 50% do lucro é americano. Essa é a nossa condição. E o Trump achava que o Zelensky ia gostar da proposta. Aparentemente ele não gostou e se recusou. O Trump até falou que foi uma desonra o que o Zelensky fez, porque submeteu o secretário do Tesouro a perder o tempo dele numa condição muito perigosa visitando um país em guerra. O que hoje os Estados Unidos querem, e na minha visão, é por isso que o Trump está falando que o Zelensky é um ditador, que o Zelensky está fazendo a Ucrânia ser destruída, que o Zelensky é um péssimo comediante, o próprio J.D. Vance falou que a Ucrânia não tem chance de vitória. É assim, Zelensky, vamos lá, vocês precisam dos Estados Unidos. Ou vocês aceitam esse acordo, ou a gente vai deixar vocês à própria sorte. E, inclusive, ameaçar cortar o Starlink, a comunicação, é mais um desses possíveis boicotes contra os ucranianos. Será, pessoal? Inclusive, importante, o Kate Kellogg, que foi o general recomendado pelo Trump para fazer o processo de negociação, colocou uma notícia ali no seu X e deixou claro, olha, eu tive um dia longo e intenso com a Ucrânia. Discussões intensas e positivas com Zelensky, líder combativo e corajoso de uma nação em guerra. Ou seja, ao mesmo tempo que o J.D. Vance, o Pete Hegseth, o Trump fazem grandes críticas ao Zelensky, pelo menos o Kate Kellogg aparentemente tem um tom mais ameno. De verdade, o que os Estados Unidos hoje estão negociando é quem vai me oferecer as melhores condições para eu explorar os minerais terras raras. Se a Ucrânia oferecer, Ucrânia, tamo junto. Se a Rússia oferecer, Rússia, tamo junto. Geopolítica, cada nação pensa no seu próprio interesse e eu sempre deixei muito claro isso para vocês. Inclusive, dentro dessa proposta, o próprio Wall Street Journal colocou uma matéria super interessante, ouvindo fontes da própria Casa Branca, que o Trump está disposto a ser o novo Nixon. Professor, como assim? Passar pelo Watergate? Não, né? Não nesse sentido. Mas o sentido, cara, de processo ali de afastamento de Estados Unidos, aliás, de União Soviética, hoje Rússia, claro, e China. A gente sabe que aqui, agora, nesse passado recente, o Putin, inclusive, já deu até medalhas para o Xi Jinping de melhor amigo, falou que existe relações eternas, tudo tal, e preocupa essa aliança muito forte entre China, Coreia do Norte, Irã, Rússia e por aí vai. Lá na década de 70, a gente tinha uma aliança também entre a antiga União Soviética e o governo chinês, que foi rapidamente se deteriorando na década de 60 até chegar numa situação quase insustentável na década de 70. Muito porque a China, o império, não queria ficar subordinado, inclusive do ponto de vista de armas nucleares, à antiga União Soviética, que queria ser o principal país socialista desse bloco socialista. Então houve uma espécie de rompimento. Com isso, os Estados Unidos, percebendo que era a chance de afastar dois grandes inimigos, União Soviética e China, fez a tal da diplomacia do ping-pong, né? Então começou a fazer convites, teve até um jogo disputado entre um tenista de mesa americano e um tenista de mesa chinês. Em 72, o Richard Nixon fez uma visita oficial à República Popular da China e foi nesse momento, né, nesse contexto da década de 70, que os Estados Unidos deixam de reconhecer Taiwan como a China de verdade e passam a reconhecer a República Popular da China como a China reconhecida pelo governo americano. E desde então pratica, como a gente sabe, esse processo, né, da diplomacia estratégica, né, da ambiguidade estratégica em relação à China e Taiwan. O que o Trump aparentemente quer fazer agora é justamente isso. Segundo a mídia, tá? O Putin está disposto a paralisar a cooperação militar com a China para ter a vitória na Ucrânia e a Rússia ainda daria acesso nos territórios que foram conquistados em relação aos ucranianos aos minerais terras raras para os Estados Unidos. Concorda que isso seria, assim, dois objetivos de um jeito só? O Trump deixa de ajudar a Ucrânia, talvez a Rússia até avance um pouco mais em alguns territórios. Os minerais terras raras, que hoje já são controlados pela Rússia, algum tipo de parceria com os Estados Unidos, e a Rússia deixa de ter uma cooperação tão forte com os chineses e se aproxima com os Estados Unidos. Geopoliticamente seria, assim, a saída perfeita para os americanos. Será que é isso que está na mente do Trump? Por isso que ele está se aproximando tanto assim do Putin? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.